E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam todos bem. Seguinte, o tema da aula de hoje vai ser indicadores de performance, os KPIs, Key Performance Indicators. Tá joia? Então esse vai ser o tema da nossa aula. Bom, mas um negocinho importante que é esquecendo aí o feedback de vocês, pessoal. Eu preciso saber se o negócio está indo bem, não tá, porque poucas pessoas se manifestaram, tá bom? Sobre aí o tamanho das videoaulas, sobre o formato, sobre as explicações. Quando está na sala de aula, eu vejo a cara de vocês, eu sei se vocês estão entendendo ou não, se está achando bom ou não. Aqui eu não tenho condição de fazer isso, tá bom? Então, por favor, me deem o feedback de vocês. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa. Eu tento fazer os vídeos curtos, mas dependendo do assunto, a gente acaba estourando esse tempo e fazendo vídeo até de meia hora. Então, eu queria saber disso também, sobre o tempo dos vídeos, tá? Conteúdo, didática, exemplos e tempo, tá bom? Um abraço. Abraço para quê? Se a gente vai continuar na aula. Bom, os KPIs, ou Key Performance Indicators, indicadores de desempenho, são métricas que servem para gerir um negócio. Vocês já pararam para pensar como é feita a gestão de uma empresa multinacional, por exemplo, que tem operações em 20, 30 países diferentes? Como a central, a equipe de gestão geral, faz para saber se uma unidade está produzindo o suficiente ou não, está desempenhando as atividades da melhor forma possível ou não. Isso é feito através de indicadores, tá? A gente precisa sempre lembrar o seguinte: o que não é medido não é gerido. Então, foram desenvolvidos uma série de indicadores, existe indicador para tudo, tá? Para todo tipo de negócio, segmento de negócio, atividade. Então, as empresas estabelecem um número, um conjunto dos seus principais indicadores e as áreas também têm os seus indicadores. E através disso é possível tratar de forma igualitária, por exemplo, uma planta produtiva instalada aqui no Brasil e instalada na Índia. Por quê? Porque através dos indicadores é possível fazer uma análise comparativa e ser justo nessa análise comparativa. Nós temos, conforme eu falei, indicadores para todo tipo de atividade. Por exemplo, nós temos indicadores sociais. Né? A taxa de escolaridade da população é um indicador social. A taxa de homicídio, né, que a gente vê não sei quantos mortos a cada 100 mil habitantes. Né? Em São Paulo, acho que são 8, 9 mil mortos, 8, 9 mortos a cada 100 mil habitantes. Então, isso é um indicador social. Nós temos os indicadores econômicos, como inflação, né? Como taxa de juros. Nós temos indicadores pessoais. A nossa idade, por exemplo, é um indicador, peso, altura. Então, são números das empresas que nos permitem fazer comparações entre a empresa, o antes e o depois. Por exemplo, quando a pessoa tinha uma escolaridade e depois ela aumenta essa escolaridade. É uma medição da evolução da sua escolaridade. Então, não permite isso. Então, de forma simples e direta, os indicadores servem para fazer essas métricas. Medir antes e depois, medir o desempenho, por exemplo, o quanto a pessoa corre, quantos quilômetros a pessoa corre por hora. Isso é um indicador, né? Um indicador de desempenho. E aí serve tanto para comparar a pessoa o antes e o depois. Tá? Eu comecei a correr 6 quilômetros em uma hora. Depois de 3 meses de treino, já é possível correr 9 km por hora. Então, nós temos evolução. E outra coisa,
é possível comparar entre pessoas diferentes. Tá? Então, a mesma coisa acontece com as empresas. Ela consegue medir, por exemplo, o tempo que é gasto para retirar toda a mercadoria de um caminhão. A equipe de operadores de empilhadeira, quanto tempo demora para descarregar um caminhão. Então, isso é uma medida de desempenho, é um KPI. Então, a empresa pode comparar com o que ela produz entre turnos. De repente, ela tem 3 turnos, ela opera 3 turnos. Ela pode pegar esse KPI e comparar entre os 3 turnos. Qual equipe é a equipe que opera mais rápido? Ela também pode comparar essa taxa de desembarque de mercadorias com outras unidades da sua rede, ou, se ela tiver condições de fazer um benchmark, ela comparar com outras empresas, quanto tempo é gasto. E dessa forma, traçar estratégias para melhorias em processos. Então, é para isso aí que serve o KPI. Tá joia? Bom, conforme eu falei, né, nós temos KPIs para todo tipo de atividade. Nós temos os mais diversos tipos de KPIs. E o seguinte, eles obedecem mais ou menos a mesma regra, né, que eles servem para medir o negócio. O que não é medido, não é gerido. Serve para medir o negócio. Nós temos aqui 5 tipos básicos de KPIs. Os KPIs simples, que são números básicos, diretos. Por exemplo, o número de recebimentos de caminhões na empresa, o número de entregas realizadas, o número de funcionários, tá? O valor de venda diário, o valor de venda mensal. Isso é um número, um KPI simples. Tá? Nós temos os KPIs compostos. KPI composto, ele é a correlação entre duas variáveis. O que isso quer dizer? Por exemplo, um veículo. Você tem um veículo que faz 450 quilômetros com um tanque de combustível. Esse tanque de combustível cabe 45 litros de combustível. Se eu pego os 450 quilômetros e divido pelos 45 litros, eu vou ter o resultado de 10 quilômetros por litro. Então, a relação de duas variáveis, quilômetros e litros, 10 quilômetros por litro. Então, isso é um tipo de KPI composto. Tá? Produção por hora, né? Muito usado na indústria. Quanto é produzido por hora? Então, eu tenho um número do que eu produzi e eu relativizo isso, correlaciono com uma segunda variável, que é a hora. Tá? Então, é um KPI composto. KPI de proporção, coeficiente, né? Que é aquele que eu já até comentei, né? Em São Paulo, nós temos as taxas de homicídio no Brasil inteiro, né? Elas são medidas em relação a 100 mil habitantes. Em São Paulo, que é o menor índice, acho que são 8, 9 mil habitantes. Temos estados aí no 8, 9 mil, não, né? 8, 9 habitantes mortos a cada 100 mil. Estados do Nordeste, por exemplo, dá mais de 60 mortos a cada 100 mil. Então, é uma proporção, né? uma relação de proporção entre o número de pessoas e o montante. Tá joia? Porcentagens, o quarto exemplo é porcentagem simples, tipo taxa de juros, taxa de inflação, são KPIs econômicos, né? Ou, por exemplo, a gente pode ter uma taxa de satisfação do cliente. Os clientes estão, 96% dos nossos clientes estão satisfeitos. Então, é um KPI de porcentagem. E, por último,
nós temos aí os KPIs de razão ou índice, tipo Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ele é o indicador de desempenho dos países e ele tem uma fórmula mais complexa, tá? Então existem também esses KPIs com fórmulas mais complexas, onde a gente pode elaborar isso de uma maneira mais assertiva dentro da necessidade da nossa empresa. Nós temos KPIs para os 3 níveis estratégicos, os KPIs do nível estratégico, o tático e o operacional. No estratégico, são os KPIs correlacionados diretamente com a missão e a visão da empresa. Já os KPIs do tático, eles gerenciam basicamente os KPIs da operação. E os KPIs da operação são os mais simples. Por exemplo, quanto é faturado em uma loja por vendedor, né? Então, isso é um KPI simples, né? Quanto cada vendedor faturou, tá? Então, nós temos essas formas, tá bom? Outra coisa importante, existem KPIs clássicos, indicadores de desempenho clássicos. Por exemplo, na área de RH, nós temos o absenteísmo, né? Na área de varejo, nós temos o ticket médio, o quanto em média cada consumidor compra na empresa, tá? Nós temos os índices de produtividade clássicos, né? Quantos são produzidos por hora. Então, nós temos vários tipos já de KPIs consagrados, assim por dizer, né? Que a imensa maioria das empresas que fazem gestão dos KPIs, dos índices, né? Dos índices de desempenho, usam, são padrão. E nós temos também a possibilidade de desenvolver um KPI de acordo com a necessidade da nossa empresa. Para fazer isso, precisa conversar com a empresa, conversar com os funcionários, entender o processo, tá? Entender a realidade do seu negócio. Por exemplo, um KPI que eu desenvolvi quando eu geria as lojas lá, que eu comentei já com algumas turmas aí, que eu tive loja de varejo de roupa. O que acontecia? Eu queria estabelecer uma métrica para premiar os vendedores, além das comissões, ter um prêmio, né? E como é que a gente podia fazer isso? Porque tinha um problema sério. Nós tínhamos vendedores que trabalhavam na empresa, que tinham cargas horárias diferentes. A gente tinha vendedor que só entrava no turno da tarde, a gente tinha vendedor que não trabalhava no sábado, tinha outros que ficavam um dia inteiro. Então, como é que foi desenvolvido o KPI para a gente conseguir premiar e que fosse justo, né? Porque se fosse simplesmente quem vendeu mais, o valor bruto das vendas, ia acontecer que as colaboradoras que passavam mais tempo na loja, naturalmente, atingiriam esse valor maior e sempre seriam as mesmas pessoas a ganhar. O que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um KPI de produtividade desses vendedores por hora. Então, a gente pegava o quanto o cara vendia no mês e dividia pelo número de horas trabalhadas. Então, esse KPI composto nos trazia o quanto cada vendedor vendia por hora no mês. Então, tínhamos os que passavam mais tempo na loja, menos tempo na loja, e aí a gente conseguia equalizar de uma forma justa quem fosse o vendedor com melhor performance ganhava o prêmio, certo? Então, isso é possível, né, que seja desenvolvido um KPI exclusivo para a tua área de negócio, para o teu departamento, para a tua empresa, certo? Então é isso. Bom, vamos falar das propriedades básicas dos indicadores. Primeira, o indicador ele deve ser realista. O que é isso? Ele precisa apresentar o que realmente acontece,
tá? Ele precisa medir o que realmente está acontecendo de maneira mais aproximada possível, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, né, a maioria dos sistemas são informatizados, então, para se ter uma ideia do quanto se mede isso com a maior acurácia possível, né? Eu visitei uma vez um CD, que daí como era feito, né? Foi o CD da Balduco, inclusive, né? A mercadoria estava para ser colocada para dentro do armazém, né? Dentro do estoque. Então tinha um pallet que ele ficava parado, né? E aí o operador da empilhadeira pegava esse pallet e colocava na prateleira. Então o pallet tinha um QR Code. O operador da empilhadeira ele tinha um leitor que ele ia lá antes de pegar o pallet e bipava. Então ele pegava a empilhadeira, pegava o pallet e ia e colocava lá na estante. Na hora que colocava na estante, ele ia lá e bipava de novo, né, para marcar, inclusive, o endereço de onde estava aquele pallet. Então, nesse processo que ele bipou a primeira vez antes de pegar o pallet e depois ele colocou lá na estante, foi lá e bipou de novo, no porta-pallet, no instante, no porta-pallet, foi lá e bipou novamente, nesse período de tempo é medido a operação, né? A operação. Então, todas as vezes são feitas dessa mesma forma. Então, é possível se aproximar da realidade do tempo desempenhado por essa função, de pegar a mercadoria e colocar dentro do seu respectivo endereço, dentro dos porta-pallets, tá? Então, é isso. Então, a gente precisa conseguir medir e chegar ao mais próximo possível do que de fato acontece na empresa, tá? E outra coisa, esse KPI, além de medir a realidade, ele tem que ser algo que não se perca o valor ao longo do tempo, né? Porque conforme eu falei, a gente sempre vai acabar medindo o antes e o depois, como é que era a operação. Então, ele precisa se manter dentro desse espaço de tempo, medindo a realidade. O próximo é a confiabilidade desse KPI. Bom, então a confiabilidade está ligada diretamente à fonte dessa medição. Então, precisa, né? Quanto mais confiável, melhor, é claro. E aí ele consegue dar suporte para melhoria nas decisões, tanto no nível tático, estratégico e no operacional, tá? Como isso é feito? Hoje em dia, a maioria dos sistemas são informatizados. Então, pelo menos, né, a gente precisa entender se não há brechas no sistema para alterar os dados, né? E aí melhorar esses desempenhos. Isso aí é tão importante, né? Que vocês já devem ter ouvido que muitas empresas dão um 14º salário, dão premiações anuais, né? Participação nos lucros e resultados. Sempre quando a empresa estabelece essas metas para dar essas premiações, sempre é baseado em KPIs, né? As áreas, os setores, as unidades fabris precisam atingir essas metas, sempre, tá? Então, daí a importância, né? A confiabilidade, esses dados precisam ser muito bem registrados, sem margens de nebulosidade. A gente está vendo esse problema de confiabilidade nos dados no Brasil atualmente, né? Porque cada estado, os estados não estão adotando uma maneira uniforme de fazer os registros dos doentes, né? Então fica difícil comparar. O exemplo que eu havia dado. Uma multinacional cria os mesmos KPIs, ela consegue comparar uma fábrica no Brasil e uma fábrica na Índia. No Brasil, os estados não conseguem decidir uma métrica para poder fazer os registros das doenças. Então fica difícil fazer essa comparação, né? Diminui a confiabilidade. Por último, a simplicidade e a praticidade. O KPI não precisa ser uma coisa muito complicada, tá?
Conforme eu falei, a maioria são porcentagens, correlações entre duas variáveis ou um número simples, né? Então ele precisa ser dessa forma, por quê? Porque ele precisa ser de fácil entendimento para quem está operando, para quem está desenvolvendo a atividade, para o público interno poder fazer as suas avaliações e para poder fazer comparações com o público externo. Então, por isso que ele precisa ser algo simples, tá? Por quê? Porque também esses KPIs, todos esses dados vão ser pegos, processados e depois precisam ser apresentados para suas próprias áreas ou para as demais áreas, para as gerências, para as diretorias. Então, isso precisa ser simples de entendimento de todos para que isso possa ser atingido, certo? Bom, é só isso por enquanto. Próxima aula nós vamos falar de uma metodologia chamada Balanced Scorecard que usa os indicadores e depois, se tudo correr bem, a gente vai conseguir fazer uma aulinha sobre o dashboard, que é a parte operacional dos indicadores. Tá joia, pessoal? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, máscara, álcool gel. E é isso aí, pessoal. Um abraço, até mais.